Oi! Então, lembra de mim? Eu fiquei um tempinho sem gravar vídeo, admito. Mas é por causa que começou as provas um pouco mais cedo esse ano. Mas, em compensação, tem uma boa notícia. Pra você que é fã há tempão do canal, lembra daquele vídeo da Utriculária? Que eu falei que meu sonho de consumo de Utriculária era o Utriculária Giba, né? Só que, bem, agora eu completei uma certa idade e consegui ter o meu dinheiro responsabilizado. Eu comprei uma Utriculária Giba e hoje eu vou ensinar como que cuida de uma planta como essa. Então, vamos lá! Eu ativei o flash para vocês poderem ver melhor, mesmo que aqui seja iluminado, por causa que está um pouco de sombra. Como eu disse naquele vídeo, a Utriculária Giba é uma utriculária aquática, o que significa que ela precisa estar submersa. Bom, vamos dar um pouquinho de um close nessa área daqui. Por acaso vocês estão vendo? Essas coisinhas que parecem umas bolsinhas? Pois então, aquilo são utrículos, como eu já disse anteriormente. Utrículos são um meio de captura dessas plantas, exclusivos desse gênero. Eles são responsáveis por capturar e digerir as presas, sendo elas geralmente microfauna, como as dáfnias, as famosas pulgas d'água, e até mesmo em outras espécies que têm os utrículos maiores, até larvas de mosquito. Eu vou mostrar aqui mais ou menos explicando como eles funcionam. Os utrículos, eles são literalmente bolsinhas de ar. Eu vou exemplificar um pouquinho, com as minhas mãos até. Quando eu faço isso aqui e aperto elas, eu acabo expulsando o ar. Isso cria um vácuo, o que mantém a minha mão, as minhas minhas mãos continuando pressionando umas às outras. Mas quando eu separo elas, cria esse barulho. Esse barulho, ele é o ar entrando. Além de que agora eu consigo separar as minhas mãos. Quase a mesma coisa acontece aqui dentro. O utrículo está aqui e tem, por exemplo, uma pulga d'água. Ela ativa alguns pelos sensoriais e essa abertura do utrículo, ela se abre sugando a água e junto à água a dáfnia. Então ela se fecha e agora sim, com a armadilha aberta, ela pode digerir a dáfnia e fazer dela sua refeição. Sobre os cuidados, não são tão diferentes da graminifolia, só que ainda tem uma grande diferença. A graminifolia, ela pode ser cultivada tanto como eu mostrei naquele vídeo, tanto quanto embaixo d'água. Só que um erro que eu cometi, que eu fui só perceber quando fui reanalisar o vídeo, é que elas não crescem como plantas flutuantes. Eu até tentei fazer um experimento parecido. Elas até que duraram um pouquinho, mas no final não resistiram. Então é o seguinte, as Utriculárias Giba, Macrorrhiza, Vulgaris, Australis, todas essas que são flutuantes, o nome já é bem autoexplicativo. Elas precisam estar em água flutuando. Isso faz com que as presas sejam maiores. Tanto que é por isso que as utriculares com os maiores utrículos são as flutuantes. Essas, por sua vez, elas possuem geralmente uma coloração verde em toda a sua estrutura. Eita, pega. Isso por causa que elas não têm folhas como as utriculares terrestres ou semiaquáticas. Portanto, elas precisam realizar a fotossíntese de uma maneira igual, só que sem as folhas. Portanto, ela faz a partir daqui. Agora eu vou apresentar alguma curiosidade sobre as utriculárias. Vocês podem perceber que aqui tem alguns utrículos
que são mais escuros. Isso não quer dizer que a planta está abortando eles, mas sim que eles estão digerindo alguma coisa. Lembra da última vez que eu mostrei elas assim? Aqui nesse mesmo vídeo? E apareceu um pontinho cinza nadando? Bom, aquilo era uma dáfnia. Portanto, aqui dentro tem presas para ela capturar. E quando a presa é capturada, ela vai para dentro do utrículo, onde ela é digerida e tudo que eu expliquei anteriormente. Aí o utrículo fica preto por um tempinho e depois volta a ser aquele utrículo transparente tradicional. Essa planta ela é bem legal por causa que ela serve tanto para aquário, tanto para ser cultivada dessa forma. Tanto que muitos cultivadores de plantas carnívoras que utilizam negócios de água para poder cultivar as plantas, eles geralmente colocam alguma planta flutuante, podendo ela ser ou não carnívora. E se for o caso da carnívora, eles geralmente vão escolher alguma triculária. Geralmente a giba, porque ela é mais comum no mercado brasileiro. Mas por ser a mais comum, ela também é uma das plantas carnívoras que mais tem golpes online. Essa aqui eu comprei online, até porque aqui na cidade que eu moro, não tem loja de planta carnívora física, não tem. E muitos dos sites que eu sei que são confiáveis, como Flora Garcia, Floricultura Pai e Filho, eu fui visitando. Até a Escultura Viva, que também é uma fornecedora ótima, tanto de carnívoras quanto de suculentas e cactos, elas estavam sem estoque dessa planta. E eu acho ela uma planta incrível, porque ela adquiriu a carnivoria não da maneira tradicional das outras plantas que capturam no ar. Ela conseguia desenvolver não em solos pobres, mas em águas pobres. E isso me deixa fascinado. Aí eu me apaixonei por essa planta, comprei agora, mas eu tive que tomar muito cuidado. Você pode encontrar anúncios de plantas não só da giba, como também de plantas como dioneias, dróseras, até bromélias carnívoras. Online, anúncios online que anunciam essas plantas, mas quando chegam, são sementes de ervas, são qualquer outra coisa vem na caixa. Na maioria das vezes, não é a planta. Sementes de dioneia, qualquer coisa assim. Procure saber se a loja ela é bem avaliada, se ela é segura, e também procure sobre as avaliações e histórico de vendas. Mas isso não impede que algumas lojas elas consigam burlar o sistema e fazer contas falsas para fazer avaliações falsas. Porém, aí você pode pesquisar em alguns aplicativos de navegador, como o Google, Gemini, ChatGPT. E eu vou mostrar para vocês agora alguns anúncios de plantas em diversas lojas que eu sei que são golpes. E depois ainda vou mostrar a loja que eu comprei essa tricular giba. Bom, aqui nós temos alguns anúncios de plantas carnívoras online aqui na Shopee. Aqui a gente pode ver que além de eles estarem muito baratos, as imagens também estão com qualidade ruim e algumas até com marca d'água, como é o caso dessa daqui. E isso realmente é uma coisa muito ruim, porque muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. Então acabam caindo nesses golpes baratos achando que estão no lucro. Anúncios assim que falam de sei lá quantas sementes de tal planta carnívora, com avaliações boas. Isso, na maioria das vezes, é golpe. Poucas avaliações, principalmente se estiverem positivas, podem indicar que é um golpe claro. Descendo um pouco mais, a gente vê mais anúncios de sementes e essas coisas. E até coisas muito absurdas. Por exemplo, essa planta aqui, ela só cresce nos Estados Unidos. E ela é muito difícil de cultivar. Por que alguém venderia essa quantidade de sementes por R$20? Até a avaliação falou que era mentira. E aqui na Amazon também não é diferente. Muitos anúncios de plantas. Só que eu nem preciso olhar as avaliações, só ver os preços e a quantidade. Essa coisa de que sei lá quantos tem estoque é só para tentar fazer você comprar. E infelizmente muitas pessoas caem nisso, achando que estão bem. Uma coisa que eu esqueci de mencionar
é que esse tipo de planta, ele precisa de um tipo específico de água. Você pode pegar qualquer planta carnívora. Se você colocar água de torneira, meu filho, por que você está cultivando ela? Qual que é o sentido da planta virar carnívora? Água de torneira tem sais, minerais, tem cloro, tem tudo o que uma planta carnívora não gosta. As plantas carnívoras, elas adquiriram a capacidade de atrair, capturar e digerir animais para poder colocar nutrientes na sua dieta. Tais nutrientes esses que não podem ser absorvidos pelas raízes que estão no substrato ou na água. Portanto, se você coloca uma dionéia em terra vegetal, um adubo, e ainda colocar água de torneira, ela morre em menos de uma semana, sem brincadeira. A mesma coisa com a tricolorigiba. Ela precisa estar em água destilada ou água da chuva, por exemplo. O processo de destilação da água pode ser feito de diversas maneiras, mas eu não vou ensinar agora por causa que ele é fácil de ser necessário também, porque eu acho que o vídeo está ficando um pouco longo. Mas então, bom, é isso. Lembre-se de regar essas plantas carnívoras ou com água da chuva ou com água destilada, porque senão meu vídeo já era. Tchau, até o próximo vídeo.